Olá pessoal, estamos agora no Saber Direito Responde. Depois das nossas 5 aulas, compondo o curso a respeito do direito à felicidade, é hora de ouvir os nossos alunos, os acadêmicos, e receber deles suas indagações, suas impressões, seus questionamentos, as dúvidas a respeito do nosso curso, a respeito do direito à felicidade. Hoje, aqui no estúdio, eu tenho tanto o João Marcelo, que vai conversar conosco, fazer suas perguntas, e também a Laura. João Marcelo, acadêmico de Sociologia, Laura, acadêmica de Direito. E intercalando com esses dois estudantes, nós também receberemos perguntas por vídeo. Então, nós temos estudantes não só do direito, como também de outra área, hoje acadêmico de medicina, que mandaram seus vídeos para o Saber Direito Responde e apresentarão aqui para nós seus questionamentos. E eu espero poder respondê-los à altura e com a atenção e a deferência que esses questionamentos precisam desfrutar. Então, nesse Saber Direito Responde, tendo eu e você tido um amplo diálogo por meio de 5 aulas, nas quais nós conversamos sobre o direito à felicidade, agora a gente vai começar a ter um pouco dos naturais questionamentos que costumam ocupar a lembrança, a memória de quem se dedica a estudar essa temática. Então, João, conversávamos agora há pouco sobre algumas inquietudes, algumas indagações, reflexões que você tinha em relação ao tema. Estou aqui à sua disposição, é hora de saber de você. Que questionamento você tem? Professor, é possível estabelecer um conceito universal e vinculante de felicidade? Qual o conceito de felicidade? Nós temos experiências em que o conceito de felicidade, a apresentação de um conceito rígido, fechado de felicidade, não funcionou. Não funcionou. Então, vou trazer esse exemplo à baila e, na sequência, digo para o João Marcelo o que penso a respeito do conceito de felicidade. João, nós temos a experiência, aconteceu a partir de 2008, num pequeno país que fica na cordilheira do Himalaia, vizinho ao Nepal, que é o Butão, ou o Reino do Butão, uma monarquia constitucional que apresentou a felicidade na sua Constituição, que constitucionalizou, talvez como nenhum país até então, a felicidade, e tendo-o feito, estipulou o que seria a felicidade interna bruta, que é um indicador que o Butão introduziu em substituição ao PIB. E a partir do momento em que fixou um conceito, fixou a ideia de felicidade interna bruta, o Butão começou a detalhar o que seria felicidade. E aí começou a colocar: felicidade é a preservação da cultura nacional, felicidade é o respeito ao país, felicidade é o dever patriótico, felicidade é o respeito ao monarca. E começou a delimitar o que seria felicidade. E a partir desse momento, nós tivemos um descambar de ações autoritárias, exatamente porque se colocou o Estado na condição de poder apresentar um conceito fechado do que é felicidade. Então, respondendo à sua pergunta, a minha investigação encontrou como resposta a ideia de que não é bom, não é recomendável, não é apropriado que se estabeleça um conceito de felicidade universal e vinculante a todas as pessoas, que são tão distintas, são tão diferentes entre elas, têm tantos projetos diferentes, diversos. O que não quer dizer, João, o que não quer dizer que valha tudo na ideia de felicidade. Dos recortes que o direito à felicidade, na minha tese, apresenta, é exatamente a vedação aos chamados prazeres sádicos. Se alguém levanta a mão e diz que sente prazer em humilhar o outro, se um homem diz que sente prazer em espancar sua esposa,
Se uma mãe diz que sente prazer em praticar alienação parental e destruir a reputação do ex-marido perante suas crianças, se um patrão sente prazer em humilhar, destruir a autoestima de um empregado, se é disso que se trata, esse prazer, ele não pode integrar o direito à felicidade. Se você tem uma prática autoritária, isso não pode integrar o direito à felicidade. O direito à felicidade tem elementos a priorísticos. Um exemplo, a liberdade. Falávamos, lembra, Laura, sobre o papel da liberdade. Então, a liberdade tem que compor o direito à felicidade a prioristicamente, para que as pessoas possam autonomamente levantar a mão e dizer: esse é o meu projeto de felicidade. E eu sei que a associação não é perfeita, é simplesmente didática, pedagógica. Uma Constituição pode assegurar a liberdade de culto, uma Constituição pode assegurar que você tem o direito de entrar e de professar a tua fé, qualquer que seja ela, sem se aventurar nos mares revoltos de estabelecer qual o conceito de Deus. A Constituição não poderia fazer isso, mas ela assegura a tua liberdade de seguir com a tua fé, independente do conceito de Deus. Mas como é que essa liberdade de crença, ela começa a se construir se eu não tenho um conceito fechado, estabelecido, cerrado? Através dos casos concretos. Nós temos o caso dos adventistas, nós temos o caso das testemunhas de Jeová, nós temos o caso das imunidades dos templos, nós temos o caso para definir se cemitério é templo ou não é templo. E aí os direitos vão sendo construídos. Mas, professor, mesmo sem conceito fechado, tudo bem, João? Respondido? Respondido. Muito bem. Bom, pessoal, como prometido, agora nós vamos ouvir, antes, e aí eu volto com você, Laura, nós vamos ouvir os vídeos. Nós temos aqui uma pergunta de um acadêmico, um estudante universitário, que manda um questionamento para a gente. Ele mandou pelo vídeo. Vamos ver o que é que nós temos. Eu sou Munir, estudante de Direito do 5º semestre da Universidade Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul. No âmbito jurídico, eu pretendo seguir a carreira de Procurador da República. E como o Ministério Público Federal tem ampla atuação no direito constitucional, creio que o estudo desta matéria é de suma importância para a minha profissão. Nesse sentido, eu gostaria de saber, professor Saul, ainda que não haja menção expressa da palavra felicidade no texto constitucional, é possível afirmar que a nossa Constituição assegura o direito à felicidade? E quais são os exemplos de países que garantem esse direito de forma expressa em suas constituições? Muito bem, boa pergunta, Munir. Muito obrigado pelo seu vídeo. Um abraço afetuoso, respeitoso, caloroso a todos os companheiros e companheiras do estado do Rio Grande do Sul. Um abraço também a todos os seus colegas acadêmicos de direito em Pelotas. Bom, Munir, essa pergunta é uma pergunta muito importante, né? Inicialmente, a Constituição Federal, a nossa Constituição, ela não traz a palavra felicidade, diferente do que já aconteceu, porque a Constituição do Império, a Constituição de 1824, ela trazia expressamente a palavra felicidade. Ela trazia a palavra felicidade. Claro, na parte preambular, que se desdobrava no corpo da Constituição com outras palavras, mas estava lá felicidade individual e coletiva. A Constituição de 88, ela fez uma opção, que é a opção adotada pela maioria dos países, a opção da neutralidade. O que para os filósofos é felicidade, numa linguagem mais neutra, a gente chama de bem-estar, que pode ser um bem-estar objetivo e um bem-estar subjetivo. Então, a Constituição brasileira não traz a palavra felicidade, o que não quer dizer que ela não traga comandos que remetam à ideia de felicidade. Isso acontece muito, gente. Por exemplo, um exemplo muito claro disso é a Constituição da África do Sul. A Constituição da África do Sul, ela é pulverizada da palavra diversidade, a começar do preâmbulo. Então tem muito diversidade, diversidade, diversidade. A Constituição brasileira de 88 não tem essa quantidade de deferência à palavra diversidade.
O que não quer dizer que a Constituição brasileira não respeite a diversidade. Ela optou pela expressão pluralismo. Estamos falando aqui de uma técnica de redação, mas é claro que os comandos se dirigem para a mesma essência. Portanto, nada obstante, nós não tenhamos expressamente a palavra felicidade, como nós vimos no curso, nas 5 aulas, nós temos comandos de participação popular, felicidade pública. Nós temos comandos de liberdade, direito à busca da felicidade. Nós temos comandos voltados para os direitos sociais, bem-estar objetivo, qualidade de vida, bem-estar subjetivo, dignidade da pessoa humana, vedação aos prazeres sádicos. Está tudo na Constituição, diretamente, sem que nós, hermeneutas, tenhamos que manipular o dispositivo, sem que nós tenhamos de alterar seu significado, mesmo respeitosos ao texto seco da Constituição, está tudo lá. Então, Munir, a sua primeira indagação é a resposta que eu tenho para te dar. E em relação às outras constituições, no nosso curso nós trouxemos vários exemplos. Constituição do Japão, de 47, Coreia do Sul, de 48, Constituição do Butão, de 2008, Constituição da Nigéria, da Namíbia, de Gana, Libéria, Constituição de Seychelles, Níger. Todas essas constituições falam expressamente sobre felicidade. Se nós formos tomar agora como ponto de partida as constituições que falam de bem-estar, como a nossa, aí nós temos praticamente todas as constituições do mundo falando explícita ou implicitamente sobre felicidade. Muito bem, Laura, acadêmica de Direito, está aqui conosco, nos dando a honra da sua presença. Falávamos agora há pouco sobre também alguns questionamentos. Diga aí, que pergunta, que inquietude, o que eu posso responder para você sobre o direito à felicidade? Ok. Como você já havia falado agora, né, você tocou nessa questão da liberdade, eu vou puxar um gancho aí para a minha pergunta. Muito bem. A direito à felicidade tem precedentes históricos, como a independência dos Estados Unidos, a Revolução Francesa, a nossa própria independência, né, que tem aquela frase histórica, né, para a felicidade geral da nação. Sim, sim. O homem daquela época ansiava por liberdade, né, por sobressair daquele estado tirânico. Hoje, nós vivemos nós temos postulado, né, a democracia, a liberdade de expressão, enfim, dentre outros. Porém, como podemos vivenciar esse direito à liberdade hoje, numa sociedade globalizada e de crescente diversidade cultural e de ideologias? Muito bem, muito bem. Boa pergunta, Laura. Eu te agradeço pela pergunta. Olha, o ponto que a Laura traz é um ponto muito interessante. Nós temos, de fato, nós nunca tivemos, na história da humanidade, tantas nações formalmente democráticas como temos hoje. Nós nunca tivemos, na história da humanidade, tantos ditadores sucumbindo a um modelo de Estado constitucional como nós temos hoje. Isso é fato. Todavia, essa aspiração por felicidade, que de fato, a Laura está certa, está associada a uma emanação muito natural à humanidade, por liberdade, ela vai ganhando outros contornos. Ela vai adotando novas roupagens. A primeira roupagem que salta dessa aspiração inicial que a Laura traz, notadamente no século XVIII, com a Declaração de Independência dos Estados Unidos, Revolução Francesa, Independência do Brasil, e adota e abraça uma nova roupagem. Nós temos, por exemplo, a situação dos chamados direitos sociais, Então, nós temos aqui, nos direitos sociais, uma evolução com uma nova dimensão que entende que a verdadeira liberdade reclama a satisfação de condições mínimas de existência, condições materiais de existência. Eu não posso ser livre, eu não posso ter autonomia se eu passo fome, se eu estou na miséria, se eu não tenho um lugar no qual eu posso descansar.
E aqui surge uma dimensão dos direitos sociais, de bem-estar objetivo. E a Europa tem sido o continente que mais se expandiu a proteção de direitos sociais. E ainda assim nós temos infelicidade, nós temos tendências suicidas, nós temos pessoas que, quando investigadas, dizem que não têm uma vida plena, não têm uma vida feliz, nós temos relações desarmoniosas, nós temos laços sociais esgarçados, um contexto global, um continente absurdamente multicultural e ainda assim infeliz. Então, isso mostra que o incremento da liberdade, o incremento dos direitos sociais não necessariamente reverbera na felicidade. Por isso que o ciclo é contínuo. O ciclo é mesmo contínuo. Então, Lara, o seu questionamento é fundamental e minha resposta é essa, olha, nada obstante, nós tenhamos hoje um contexto de liberdade e democracia, de incremento de direitos objetivos, a demanda por felicidade persiste. Como no século XVIII, não. Redesenhada, reformulada, com novas aspirações, como se fosse mesmo uma espécie de alimento da humanidade. Eu acho que essa jornada não acabou, eu acho que ela segue. Muito bem, pessoal, essa foi a primeira rodada de perguntas. Tivemos aqui o João Marcelo, tivemos a Laura, tivemos o Munir, que mandou um vídeo. Nós vamos para um intervalo e logo mais voltamos com os acadêmicos mais uma vez fazendo os seus questionamentos nesse Saber Direito Responde sobre o direito à felicidade. Bom, pessoal, estamos de volta no Saber Direito Responde, conversando hoje sobre direito à felicidade. Nós temos aqui no estúdio o João Marcelo, acadêmico de Sociologia. Estamos com a Laura, acadêmica de Direito, que estão aqui fazendo o papel dos meus quase que avaliadores, me submetendo a perguntas, trazendo questionamentos. Também contamos com perguntas de outros acadêmicos inclusive de outras áreas, não do direito, como o João, que é de Sociologia. Temos agora o questionamento de um acadêmico de Medicina, que mandam seus vídeos e me convidam a responder pontos específicos do curso Direito à Felicidade. João, eu conversei com você e tentei responder a sua pergunta no primeiro momento e agora nessa segunda rodada. Como é que estamos? O que mais que você tem aí de questionamento? Professor, os comandos e os desdobramentos do direito à felicidade podem confrontar costumes e valores estabelecidos na sociedade e que concorrem contra a sua efetivação? Olha, isso é muito interessante, viu, João? O João traz agora uma perspectiva dessa associação que a literatura já estuda há algum tempo. Peter Haberle tem sido um pioneiro, que é entre constitucionalismo e cultura. E quando você me pergunta isso, João, eu me recordo de um caso emblemático apreciado pela Corte Constitucional da África do Sul. O caso, olha só que caso interessante. A África do Sul tinha na zona rural uma comunidade o costume, a prática, a cultura enraizada, inquestionavelmente projetada no tempo, consolidada, fincada suas raízes na história daquela comunidade rural, tinha por prática eleger como líder tradicional daquela comunidade apenas homens. Apenas homens, num modelo patriarcal, poderiam disputar o posto de líder tradicional daquela comunidade. Era feita a chamada Indaba. Indaba é a grande assembleia comunitária. A grande assembleia comunitária na qual os moradores da comunidade vão para tomar decisões coletivas. Uma das marcas mais importantes da Indaba, essa grande assembleia comunitária, é a deliberação por unanimidade. A Indaba não termina, a Indaba não se desfaz enquanto não houver unanimidade no processo decisório. E lá numa dessas Indabas, João Marcelo, uma mulher de coragem, Laura, uma mulher de coragem, uma líder natural, uma mulher que aspirava ser a líder daquela comunidade, levanta a mão e lança sua candidatura a líder tradicional.
desafiando a cultura, desafiando uma prática, desafiando algo que era inquestionável até então. E imediatamente é negado, com base na cultura, nas práticas, no costume, a candidatura dela. Ela não poderia pleitear, ela não poderia chamar para si o direito de ser candidata à liderança tradicional. E essa brava mulher judicializa a questão. E ao judicializar, ela já desafia a cultura, porque ninguém tinha ousado desafiar a resposta dada por um líder tradicional daquela comunidade. E isso se desenrola até a Corte Constitucional. E quando a Corte Constitucional responde, a Corte Constitucional diz: olha, brava garota, você está certa. Os costumes, eles precisam ser respeitados. E costume na África é levado a sério. Os costumes, as tradições têm uma base que dá unidade e cara à nossa gente. Mas os costumes não são estanques, os costumes mudam e você pode sim pleitear essa candidatura, você pode almejar uma liderança, porque aqui é feito um novo costume, uma nova tradição e a história segue seu curso. E quando veio o fundamento dessa decisão, o fundamento não veio explicitamente da Constituição. O fundamento veio de uma filosofia africana enraizada na comunidade, que é a filosofia Ubuntu. A ideia de vida em comunidade, a ideia de que eu sou se você for também, eu sou por você, eu sou desde que você seja. Então veja, um costume é desafiado, sem sombra de dúvida, invocando-se a Constituição, com base num dispositivo, numa expressão, num comando que não está expresso na Constituição Federal. Vamos agora pensar no Brasil. Essa foi a experiência da África do Sul. Isso pode acontecer no Brasil? Pode acontecer no Brasil. E te dou um exemplo que eu vivi. Nós tínhamos em Roraima um jovem índio que tinha por hábito, na sua comunidade, repetir o nome indígena. E, de repente, esse jovenzinho é fruto da relação de uma índia com um homem que não era da comunidade indígena, o que a gente convenciona chamar, por conta da nossa história, de homem branco, mas, notadamente, uma pessoa que não era da comunidade indígena. E aí, esse jovem ganha um nome, e esse jovem quer ter um nome, não o nome exclusivamente da comunidade indígena, mas também o nome do seu pai, quer colocar ali. E ele vai no cartório e o cartório diz: não há razão para mudar seu nome, nós nem podemos mudar o seu nome, não há nenhum caráter difamatório no seu nome, ou não expõe você a nenhum tipo de vexame ou vergonha, você vai continuar com esse nome. E esse jovem índio judicializa a questão e vem a resposta e diz: você pode mudar o teu nome, o nome é algo muito ligado à identidade, o nome é algo muito pessoal, você quer ter o nome do teu pai também associado ao teu nome, e eu asseguro isso. E quando vem o fundamento da decisão do magistrado, Dr. Rafael Vasconcelos, um dos fundamentos era o direito à felicidade. É possível conviver, é possível haver um progresso dos costumes, sem machucar as pessoas, sem destruir as tradições, acreditando que é possível, da mudança, a gente manter também laços com a nossa origem, com a nossa fonte. Decisões como a da África do Sul, decisões como essa tomada em Roraima, parecem sinalizar, Marcelo, que é possível sim. Tudo bem? Tudo bem. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Foi um prazer. Espero contar com a audiência de vocês nas aulas do Saber Direito a respeito do direito à felicidade e também do Saber Direito Profissão. Hoje eu me despeço de vocês aqui no Saber Direito Responde. Um abraço a todos. Gostou das aulas? Qual tema você quer estudar aqui? Mande sua sugestão para o nosso e-mail saberdireito@stf.jus.br ou para o WhatsApp da TV Justiça. O número é este aí que aparece na tela. Você pode ainda estudar pela internet. É só acessar tvjustiça.jus.br.